Um grupo de heróis está indo para a Floresta Sombria em uma missão com o objetivo de libertar sua terra natal. Cada um desses heróis possui armas poderosas que são conhecidas como tesouros, capazes de dar ao usuário poderes sobre-humanos. Assim, eles estão completamente preparados para derrotar as bestas negras daquela floresta. Porém, no momento em que chegaram ao destino, o homem que dirigia a carruagem é lançado para longe, sendo atingido por uma criatura e desaparecendo no ar. Sem perder tempo, o grupo parte imediatamente para a batalha. O líder Stefan ordena que todos assumam a formação e avancem diretamente para o covil das bestas. O guerreiro, que empunha uma espada curta, começa a cortar os monstros à sua frente com uma técnica de redemoinho, enquanto Stefan arranca a cabeça de uma serpente gigante com um golpe preciso de sua lâmina. Apesar de decapitada, a serpente ainda tenta morder Stefan, o que obriga Alicia a agir rapidamente. Ela crava sua espada diretamente no olho da criatura, encerrando a ameaça de vez. Até então, a equipe vem se saindo bem. Com todos os monstros mais fracos eliminados, os heróis seguem mais fundo na caverna em busca do Senhor das Feras do Sul. Eventualmente, chegam ao centro da caverna e se deparam com Clevatis, o monstro conhecido como a Luz do Luar. Logo na entrada de Clevatis, uma aura pulsante toma conta do ambiente, e todos sentem a intensidade da presença daquela criatura. Stefan acredita que, com o poder da amizade, podem superar qualquer desafio. Mas essa esperança logo é destruída. Quando Clevatis cobre as paredes com o sangue de Stefan, fica evidente o quão frágil é a ideia de ser um herói. Mesmo assim, o tanque do grupo tenta mostrar coragem e salta no ar para atacar Clevatis. No entanto, é decapitado quase imediatamente. O restante do grupo começa a entender que não tem chances numa batalha direta. Mas agora já é tarde demais para recuar ou se reagrupar. Clevatis passa a atacar um por um usando sua cauda. Os heróis, em pânico, não conseguem compreender como ele é tão rápido. Alicia percebe algo importante. Os ataques estão vindo das sombras deles mesmos. Ela grita para que todos saltem e se afastem dos próprios reflexos. Graças a essa percepção, Alicia consegue se esquivar e sobreviver, mas os demais não têm a mesma sorte. Um dos heróis sobreviventes finca sua lança no solo e tenta invocar um golem de terra, mas esquece que aquela área está sob o controle de Clevatis. A invocação é interrompida e lanças saem do chão, cortando seu corpo. Em uma tentativa desesperada, esse herói tenta atacar com força bruta contra o inimigo. Clevatis, porém, apenas observa com desprezo, refletindo sobre como criaturas tão fracas conseguiram entrar em seu território. Então, Clevatis apenas finaliza ele. A única sobrevivente é Alicia, que tenta se manter viva voando ao redor da criatura com sua espada em mãos. Ela finalmente consegue se aproximar o bastante para acertar o rosto de Clevatis com um golpe direto. Ainda assim, seu ataque mais forte mal arranha a pele do monstro. Enquanto isso, Clevatis permanece pensativo, tentando entender por que os humanos decidiram atacá-lo, especialmente após 1000 anos de paz. Diante da insistência humana, ele conclui que precisa de uma solução definitiva, mas antes, encerra o confronto de vez, decepando os membros de Alicia e a lançando para a morte. Tempos depois, Clevatis desce sobre o reino humano movido por um sentimento de vingança. Ele teria deixado os humanos em paz, se não tivessem tentado conquistar suas terras. Segundo as últimas palavras dos heróis, eles foram enviados pelo rei de Ren. Isso significa que Clevatis precisa resolver as coisas diretamente com ele. Quando os arqueiros são alertados sobre sua aproximação, rapidamente disparam flechas contra o monstro, mas é tudo em vão. Mesmo sem resultado, os humanos continuam atacando, como se isso fosse mudar alguma coisa. Clevatis, que inicialmente pretendia ignorar os outros, muda de ideia e destrói todos em seu caminho até o castelo. As catapultas lançam pedras, mas também não fazem qualquer efeito. Ele atravessa as muralhas com facilidade, como se fossem de papel. Dentro do castelo, um guarda corre para avisar o rei, mas o monarca já entendeu o que aconteceu. Seus campeões falharam. As armas de Ren ainda são fracas demais. Ele sabe que Clevatis está vindo diretamente para ele e entende que não adianta tentar fugir. Mesmo prestes a morrer, o rei toma uma decisão final: selar a forja para garantir que as chamas de Ren nunca se apaguem. Clevatis, por sua vez, nota que os humanos do castelo são muito mais fracos que aqueles que o enfrentaram antes. A princípio, pensa que se trata de falta de treinamento, mas quando é atingido por uma balista feita de metal de Hinen, começa a suspeitar que o poder dos heróis vinha de suas armas. Ele se lembra que, apesar do golpe de Alicia não ter causado danos visíveis, sua espada deixou uma marca em seu chifre, algo que não deveria ser possível. Mesmo que considere os humanos como insetos, um inseto com ferrão ainda pode ser perigoso. Clevatis decide investigar a origem desse poder. Nas profundezas do castelo, o rei tenta selar a forja, mas é interrompido pelos tremores da aproximação do inimigo. Clevatis arranca o teto do castelo e encara diretamente o rei. O monarca tenta manter a postura e exige respeito, mas Clevatis o interrompe, afirmando que poderia exterminar todos
toda a humanidade em um instante. E não apenas o povo de Ren, mas também os habitantes dos reinos vizinhos. Clevatis revela que já poderia ter matado o rei há muito tempo, mas sabe que outro rei surgiria para causar os mesmos problemas. Por isso, decide oferecer uma última chance de explicação. Ele quer entender o motivo do ataque. Mas em vez de dar uma justificativa, o rei ironiza, dizendo que uma besta como ele jamais entenderia a ambição humana. Era a última gota. Sem mais palavras, Clevatis decepa a cabeça do rei e passa a formular um plano para erradicar toda a humanidade do mundo. Contudo, ao deixar a cidade em ruínas, Clevatis ouve o choro de um bebê. A mãe da criança foi esmagada por destroços. Mesmo diante da cena, ele não sente empatia alguma e vira as costas. Mas com suas últimas forças, a mulher o chama e implora que salve seu filho. A coragem dela o surpreende. Ele lembra que foi ele quem trouxe a destruição. Então pergunta por que deveria salvar justamente uma criança humana. A mãe entende o ódio do monstro, mas insiste. O bebê é inocente. Os pecados dos adultos não devem recair sobre os inocentes. Para Clevatis, todos os humanos são iguais. Mesmo assim, decide brincar com as palavras. Ele pergunta se a mulher é capaz de provar que a criança merece viver. Ela sabe que vai morrer e que não conseguirá convencê-lo, mas jura que, se ele der uma chance, um dia vai ver com os próprios olhos o valor daquele bebê. Pouco depois, ela morre. Clevatis não se comove, mas algo nas palavras dela fica em sua mente. Ele ainda não sabe se tomou a decisão certa, mas comparado à sua longa existência, cuidar de um bebê por um tempo não é grande coisa. Por curiosidade, decide levar a criança. Na terra de Etia existem 5 raças humanoides. Os Dan, especialistas em arquitetura, os Orges, hábeis em caça e medicina, os Sladens, seres aquáticos mestres da pesca e náutica, os Bent, bárbaros fortes mas desorganizados, e por fim, o reino de Ren, conhecido por sua tradição em forjar armas lendárias como as lâminas de Ren. O mundo se estende além de Etia, mas suas fronteiras são envoltas pela escuridão, lar das bestas negras e dos 4 senhores das feras. Um deles é o próprio Clevatis. Por isso, os humanos evitam cruzar os limites do continente. De volta à caverna, Clevatis leva o bebê com ele. Ele afugenta as outras criaturas para garantir que nenhuma tente devorá-lo, e se deita ao lado da criança para descansar. Mas surge um dilema. O que fazer com o bebê? Ele pode transferir parte de sua energia para mantê-lo vivo, mas o bebê está coberto de fezes, algo que ele não está disposto a tolerar. Se quiser que a criança sobreviva, vai precisar de um humano para cuidar dela. Clevatis então volta ao campo de batalha onde os heróis tombaram. Entre os corpos, encontra Alicia, que desperta de repente, olhando para o céu, confusa. Ela se pergunta se está morta, mas ao ver Clevatis diante de si, percebe que ainda está viva, ou algo próximo disso. Ao tentar pegar sua espada, Clevatis avisa que jogou todas as armas no abismo, junto com os corpos dos outros heróis. A única razão de ela estar viva é porque ele considerou que poderia ser útil. Tecnicamente, Alicia é agora um cadáver ambulante, sustentada apenas pela energia negra que ele infundiu nela. Sem mais explicações, Clevatis exige que ela seja útil e faz um pedido inesperado: leite. Alicia demora alguns segundos para entender, mas ele não está brincando nem pedindo, está dando uma ordem. Ele precisa de leite, e ponto final. Usando seus poderes, obriga Alicia a obedecer. Depois de um tempo tentando, ele percebe que isso não vai funcionar. Alicia explica que nunca teve filhos, e portanto, não pode produzir leite. Ela também não entende por que Clevatis quer manter um bebê vivo. Ele não se sente obrigado a justificar nada. Se ela não pode produzir leite, vai ter que ajudar de outro modo. Enquanto Clevatis continuar alimentando a criança com sua energia, ela não vai morrer, mas vai continuar faminta. Ele pergunta se existe outra forma de conseguir leite. Sob a influência da energia sombria, Alicia não pode mentir. Ela responde que ele precisa de uma mulher lactante, com uma mama de leite para alimentar o bebezinho. Mas para encontrar uma, teria que ir até uma cidade humana. Com sua aparência atual, causaria pânico. Por isso, Clevatis decide assumir uma forma humana e se infiltrar. Então, ele escolhe a aparência da mãe do bebê. A partir de agora, seu nome será Kren e o bebê será chamado Luna. Kren ordena que Alicia o leve até a vila mais próxima, mas antes, fazem uma pausa para que ela possa lavar o cobertor da criança. Durante a lavagem, Alicia nota algo estranho. O cobertor tem o brasão real de Ren bordado. Enquanto isso, nas ruínas do antigo reino, a notícia da destruição se espalha, e um batedor é enviado para inspecionar os destroços. Ele não acredita que uma única besta sombria tenha causado tanta destruição. Para ele, esse sempre foi o motivo de considerar um ataque aos senhores das feras uma ideia suicida. E o pior é que
que tudo aconteceu no mesmo dia em que a princesa herdeira deveria fugir com seu filho. De volta ao rio, Alicia confronta Crane e pergunta se ele sabia que Luna era da família real quando decidiu levá-la. Crane diz que não sabia. Alicia então mostra o cobertor e explica que aquele tecido é reservado apenas aos membros da realeza. Ao ouvir isso, Crane liga os pontos e percebe que o local onde encontrou o bebê era exatamente sobre os escombros do castelo. Faz sentido que Luna seja da realeza, mas isso não muda seus planos. Alicia insiste, perguntando o que ele quis dizer com escombros do castelo. Crane, sem rodeios, revela que destruiu o reino de Ren e matou o rei na noite anterior. Alicia fica em choque. Ela não acredita que Ren foi realmente destruído. Crane apenas dá de ombros e lembra que foram os humanos que começaram a guerra. Para ele, foi apenas uma resposta. Para Alicia, no entanto, se Luna for mesmo o último membro da família real, muita gente poderosa virá atrás deles. Crane, curioso, pergunta por quê. Alicia explica que apenas membros da realeza de Ren conhecem as técnicas especiais de forja usadas para criar as lâminas lendárias de Ren. Nesse momento, ela percebe que falou demais. Crane nunca tinha pensado no futuro de Luna, mas agora começa a considerar seriamente a ideia de torná-la a nova monarca dos humanos. Assim, ele poderia controlar tudo nos bastidores. E se os humanos ousassem se rebelar de novo, ele poderia destruí-los sem piedade. Mas, por enquanto, sua prioridade ainda é conseguir leite para alimentar Luna. Então, Crane ordena que Alicia se apresse. Alicia, por sua vez, continua sem entender por que ele se importa tanto com o bebê. No entanto, está absolutamente certa de uma coisa. Se algo acontecer com Luna, Crane exterminará todos os humanos do continente. Durante a viagem, alguns bandidos os atacam, e Crane leva uma pancada forte na cabeça. No começo, quando Alicia percebe que são só bandidos, acha que seriam alvos fáceis para o poderoso Senhor das Sombras Sombrias. Infelizmente, Crane cai no chão depois do golpe e começa a sangrar muito. Ao ver isso, Alicia grita como uma criança assustada e acaba levando uma pancada na nuca, desmaiando na hora. Um tempo depois, Alicia acorda com uma visão que parece mostrar seus soldados marchando para atacar o esconderijo de Clevates. Antes de se acostumar com essa espécie de parque de diversões, Crane a chama de boba e manda ela acordar de verdade. Nesse instante, ela volta à realidade. Eles foram pegos pelos bandidos. Crane revela isso com um sorriso no rosto. Estão na carroça dos bandidos, onde vários outros cativos estão sentados ao lado de Crane. Ele segura a bebê Luna com um olhar calmo, o que deixa Alicia ainda mais preocupada, sem entender o que está rolando. Ela nota que Luna está dormindo e pergunta como Crane conseguiu acalmá-la. Crane explica que Luna chorava antes, mas agora está tudo bem, já que a viagem segue tranquila. Alicia se aproxima e sussurra, perguntando por que ele, um dos reis demônios mais fortes de todos os tempos, se deixou capturar de propósito. Ela pensa que, ao mudar sua aparência, Crane também perdeu parte de sua força, por isso foi derrubado com só um golpe. Crane diz que ela está quase certa, mas não totalmente. Conta que a mudança na aparência deixou seu corpo fraco como o de um humano, algo que ele não esperava. Por isso, quando levou um golpe pelas costas de surpresa, caiu fácil. Basicamente, a defesa natural de Crane está mais fraca agora, mas ele ainda pode usar seus poderes para ficar forte de novo. Então, por que Crane não tentou escapar ainda? Ele responde que, disfarçado de humano, quer esconder seus verdadeiros poderes até Luna virar a próxima rainha. Por isso, está deixando as coisas seguirem seu rumo. Além disso, Crane quer aprender mais sobre o mundo humano, como o motivo de essas pessoas pobres terem sido sequestradas. E é por isso que escolheu não fugir. Ao ver o quanto Crane é ingênuo nisso, Alicia explica ao cabeça dura que eles e os outros foram pegos por bandidos que devem querer vender as pessoas para traficantes de escravos. De qualquer jeito, Alicia pede a Crane para não julgar os humanos só pelo jeito dos bandidos, dizendo que esses são os piores entre eles. Logo depois, a carroça chega à base dos bandidos, e os cativos são separados em dois grupos, um com homens e outro com mulheres e crianças. Um dos cativos tenta fugir, mas o chefe dos bandidos, Dan, só sorri, sabendo que esse tolo acabou de selar seu fim. E com razão, pois segundos depois, outro bandido joga uma adaga nas costas do fugitivo, matando-o na hora. Com o problema resolvido, Dan avisa os novos cativos para não repetirem o erro, ou terão o mesmo fim. Aí, ele se vira para Alicia e diz que ela deve ir com ele. Antes que ela possa responder, Dan já começa a arrastá-la para o quarto dele, querendo descobrir seus planos. Crane fica na dúvida sobre o que fazer quando uma mulher chamada Carmen, que parece cuidar das mulheres e bebês da quadrilha de tráfico, nota que ele está parado. Vendo que Crane carrega um recém-nascido, Carmen para cuidar de Luna. O trabalho de Nu é amamentar os bebês capturados,
A base dos bandidos fica em uma pedreira, e no fundo da cratera há um poço d'água, onde nas profundezas repousa uma lendária lâmina vermelha. Mas essa lâmina é guardada por algo incrivelmente forte. De qualquer forma, parece Dan foi julgado mal, pois é revelado que ele só levou Alice até Broco. Broco é o líder temporário da gangue de bandidos chamada Crow, já que o verdadeiro chefe, Jazak, não está por aí. Broco aparentemente tomou o posto de líder dos Crows, mas ninguém reclama por causa de sua fera de estimação, Bet, que pode destruir qualquer um. Alicia reconhece essa criatura como um demônio ocidental, e fica surpresa ao saber que Broco conseguiu domá-la. Broco fala com Betty, que diz querer brincar com um humano homem. Então, Broco deixa ela escolher entre os dois bandidos que vieram com Alicia. Mas antes disso, Broco conta o verdadeiro motivo de levar Alicia ao escritório dele. Os bandidos tinham todos os cristais mágicos que Alicia pegou da base de Crane, e Broco já viu que esses cristais vieram do Monte Moon, o esconderijo de Clevates. Olhando as provas e vendo que Alicia não se assustou com Betty, a fera demoníaca, ele conclui que ela é uma das 3 heroínas enviadas de Hayden para derrotar Clevates. Broco acha que Alicia ia para Hayden com a bolsa cheia de cristais mágicos. Aí, ele dá a notícia pesada. A capital real foi destruída por Clevates. Mas ele diz que isso não é tão ruim para os Crows, revelando que tem uma espada avermelhada, a Mana Hidlart, que só a realeza de Hayden sabia fazer. Claro, a espada de Broco é falsa, e sua gangue vende cópias para trouxas que não sabem a diferença de um artefato de verdade. Com o fim da família real, o valor dessas espadas vai subir, e ele vê nisso uma chance de ganhar muito, mas o interesse de Broco vai além. Ele quer achar a versão pura da espada Hydlash, feita pelos reis de Hayden e dada aos heróis. Broco acredita que todos os outros heróis foram mortos por Clevates, e que Alice só sobreviveu por abandonar os amigos. Ele pergunta onde está a arma dela, e onde estão as armas dos outros 12 heróis mortos. Como Alicia se recusa a falar, Broco manda Dan e Sati levarem ela até a base de Clevates para pegar os tesouros. Dan sugere levar ela a outro lugar onde já procuravam outro tesouro, mas Broco insiste no plano original. Ainda diz a eles que podem se divertir com Alicia antes da viagem, para garantir que ela não cause problemas no caminho. Enquanto isso, Crane trabalha como garçom na taverna dos bandidos, gerenciada por Carmen. Muitos bandidos tentam abusar de Carmen e Crane, e ao ver isso, só pensa o quão podres essas pessoas são. Nu, por outro lado, está alimentando Luna com o leite que o pai da criança esqueceu de trazer. Nu também serve como garçonete lá, sendo sempre maltratada pelos clientes, que são todos bandidos. Crane atende todos com paciência e obediência, e muitos até ficam impressionados com sua dedicação. Mas Carmen sente algo estranho. Todos acham que Crane é um orc por causa dos chifres, mas a pele dele é clara demais, e os olhos têm um brilho de assassino. 2 bandidos começam a judiar de Nu e a arrastam para se divertir com ela. Eles a machucam a noite inteira, deixando-a cheia de feridas e hematomas. Nu não reclama. Quando terminam, ela volta para a taverna e continua cuidando de Luna. Os 2 bandidos que a machucaram começam a se sentir fracos e tontos até sumirem da existência. Foi Crane quem fez isso, fazendo justiça. Ao ver Nu alimentar Luna, encontra a criança nos braços de Crane. Ela não sabe o que ele fez com os homens, e só se importa em cuidar do bebê. Pega Luna e leva para um galpão para amamentá-la. Crane se senta com ela e pede que conte sua história. Quer saber se ela também faz parte dos Crows e o que eles fazem de verdade. Nu não hesita, mas Crane a incentiva a continuar falando. Ela conta que cresceu naquele lugar. Sua única identidade é ser dos Crows. Nunca conheceu o pai e sua única família era a mãe, mas nunca viu o rosto da mãe, só as costas. Sabia que ela era escrava porque havia sido machucada por homens. Aos 12 anos, a mãe sumiu. Nu não sabe se ela morreu ou fugiu. Lembra só de estar comendo quando os homens vieram e a espancaram. Nos anos seguintes, sua vida virou um pesadelo. Percebeu que a mãe tinha sido seu escudo todo esse tempo. Apanhava todo dia e acabou vivendo como animal até conhecer Carmen. Carmen disse que, se ela agradasse os homens, eles parariam de machucá-la e ficariam felizes. Nu seguiu esse caminho. Aprendeu a satisfazer os homens, mesmo não sendo como Carmen. Mas a vida melhorou. Pelo menos agora tinha um trabalho e podia alimentar as crianças com seu leite. Crane pergunta por que ela tem leite se não tem filhos. Ela revela que ficou grávida, mas o bebê nasceu morto. Carregar a criança lhe dava esperança de seguir viva, mas o parto foi terrível. Ao saber que o bebê morreu, sentiu como se afundasse em um mundo gelado. Achou que morreria e estava pronta para isso, pensando em reencontrar o filho.
Mas algo mudou. Sentiu calor, abriu os olhos e viu uma criança de 6 meses sugando seu leite. Isso lhe deu uma nova razão para viver. Alimentou aquele bebê e depois outros vieram. E ela também os cuidou. Ver as crianças vivas por causa dela a faz se sentir útil. Confessa que tentou engravidar de novo 2 vezes, mas não deu certo. Crane, ouvindo tudo, se cansa da conversa e a interrompe. Pergunta se ela aceitaria ir com ele como ama de leite de Luna. Diz que não quer forçar, mas também não vê motivo para deixá-la ali. Como Luna gosta de Nu, seria uma vantagem para ele. A própria Luna bate de leve no corpo de Nu, como pedindo para ir junto. Crane oferece de novo a escolha. Quer ir com ele como ama de leite de Luna? Ou ficar ali deixando aqueles canalhas fazerem o que quiserem? Nu acha a proposta tentadora, mas seria boba de aceitar logo, já que Crane parece preso também. Diz que gostaria que fosse diferente, mas não pode ir. Explica que ele também está nessa vida e que ela ainda tem outras crianças para alimentar e manter vivas. Com isso, devolve Luna e vai embora. Enquanto isso, os bandidos levam Alicia até uma ponte e mandam ela atravessar. Chegando no meio, ela para e olha para baixo. Eles acham que ela pensa em se jogar e zombam, dizendo que não sobreviveria à queda. Mas Alicia não quer se matar. Está olhando o rio e vê pedras preciosas na água. Sabe exatamente o que isso significa. Antes de falar, os bandidos dizem que aquele é o rio onde o herói lendário Cord morreu. Alicia reconhece o lugar na hora. Aí, um dos escravos se oferece para entrar no rio. Diz que, se pegar o que querem, ele e a esposa serão libertos. A esposa o incentiva, lembrando a promessa aos bandidos. Mas assim que o homem pula, monstros surgem e o devoram na frente de todos. Alicia sabia que os bandidos não cumpririam. Esse lugar, chamado LB Shaft, é infestado de monstros desde uma grande inundação há 300 anos. No rio, está escondida a espada lendária Arventis. Os bandidos queriam que alguém a pegasse, mas isso é quase impossível. Ela os chama de canalhas, pois sabiam que o cara morreria e nem amarraram direito a corda de segurança. Eles a repreendem, dizendo que ela não está ali para dar palpite. Aí, o cara encarregado de bater nela aparece. Chama-se Pedro e pula na ponte com intenções nojentas, dizendo que vai tirar a roupa dela e humilhá-la. Mas antes que chegue perto, Alicia quebra o próprio pulso para soltar a mão e pega da espada dele. Depois, corta a corda da ponte e se joga no abismo. Enquanto cai, murmura para si mesma, confiando nas palavras de Crane, que disse que ela não morreria. E aí fica a dúvida: será que ela vai sobreviver? Os caras ficam se perguntando o que levou a garota a se jogar de uma altura tão grande, achando que ela morreu, e agora não sabem como vão explicar isso ao chefe, já que Alice ia guiá-los até Clevates. Sem saída, eles precisam descer, porque se o chefe descobrir, vai acabar com os dois. Enquanto isso, Alice volta à vida, mesmo com o corpo todo quebrado, mas não sente nada abaixo do pescoço. Seu corpo está paralisado e os bandidos estão chegando perto. Ela tem que achar um jeito de escapar dessa enrascada. De repente, sem esperar, o sangue dela começa a subir, e Clevates aparece, xingando-a por ter perdido tanto sangue. Alice pergunta por que Clevates está tão pequeno. O garoto explica que seu poder depende da quantidade de sangue mágico dela. O tanto de sangue que Alice tem é o que a mantém viva. Se perder tudo, vai morrer de verdade, e não tem muito o que fazer. Enquanto Alice ainda servir para algo, ele vai trazê-la de volta ao corpo sempre que der. Fazendo isso, a parte do corpo que não foi destruída completamente será consertada. Alice não entende por que ainda não foi curada ou se já não tem mais utilidade. Clevates quer fazer uma pergunta antes de qualquer coisa para ajudar, já que não tiveram muito tempo para conversar. Enquanto se afastavam, Clevates achou a pessoa ideal para alimentar Luna. O nome dela é Nelo, e ela está com os bandidos. Pelo olhar mágico de Clevates, Nelo nunca foi bem tratada por aquelas pessoas. Clevates pensou que ela aceitaria o convite para se juntar a eles na missão de criar Luna e sair dali. Não entende por que Nelo recusou sem nem pensar. Alice diz que deve ser por causa da aparência de Clevates. Os bandidos não deixam ninguém escapar daquele lugar. Eles iriam atrás dela sem pestanejar. E não importa aonde Nelo fosse, seria morta por eles. Então, talvez Nelo ache que não sobreviveria fugindo, preferindo ficar onde sabe que vai aguentar e ajudar as crianças que chegam precisando dela. Clevates entende, mas ainda não sabe como convencê-la. Alice sugere acabar com todos os bandidos para Nelo se sentir segura para ir. Assim, ninguém vai persegui-los. Com o poder de Clevates, ele poderia derrotar todos com facilidade, mas decide não fazer isso. Não quer que saibam que saiu da Montanha da Lua, para não atacarem o lugar enquanto ele está fora. Clevates tem seus motivos para viajar, especialmente por causa de Luna. Por isso, quer que Alice acabe com os bandidos. Quer que ela elimine todos os que se chamam Corvos,
já que ela fazia parte dos 13 heróis. Matar esses bandidos seria moleza para ela. Alice pede para ele esperar um pouco. Não é simples acabar com tanta gente sem nada nas mãos. Os heróis não são invencíveis. Logo depois, Alice volta à vida, e seus ossos começam a se juntar de novo. Os bandidos ficam sem entender, vendo a garota toda destruída no chão voltar ao normal. Alice sente uma dor horrível enquanto os ossos se ajeitam. Os homens entram em pânico e sabem que isso não é normal. É algo além da realidade, mas isso não importa. O que realmente interessa para eles é que ela esteja viva para levá-los às armas dos heróis. Se for preciso, podem arrancar os braços e pernas dela, mas ela precisa guiá-los aos tesouros. Avançando contra ela, Alice leva o golpe só para pegar a espada, o tapa-olho e tirar as algemas dos pés. Ao se equipar, nota que está suja, mas mesmo assim vai usar tudo para parecer uma pirata e acabar com todos. Alice decide fazer o que Clevatis quer, eliminar os bandidos. O garoto precisa achar Nelo logo para convencê-la a ir com eles. A cena muda para a garota, que explica que demorou porque estava alimentando o bebê. Preocupada com a amiga, deseja que ela tome mais cuidado. Agora as duas precisam limpar tudo antes que os bandidos cheguem. Nelo começa a arrumar. Carmen não entende o motivo de tanto bom humor. Nelo quer saber mais sobre o mundo, já que está com os corvos desde que nasceu e não conhece nada lá fora. Carmen não sabe bem como é o mundo externo, assim como ela e os outros que estão ali, que perderam suas casas ou cometeram crimes graves. Não tem boas lembranças de fora, por isso não consegue explicar para Nelo. Quer saber por que Nelo está tão curiosa sobre o mundo de fora. Pensa que ela quer fugir, mas Nelo nem pensa nisso, achando impossível. Ainda assim, está curiosa sobre como é lá fora. Um dos escravos a convidou para escapar, mas quando menos espera, o líder dos corvos ouve tudo. Dando um tapa no rosto dela, começa a gritar com Nelo, dizendo que não tem como fugir daquele lugar. Os homens que não a quiserem mais vão jogá-la fora como lixo. Por isso as mulheres ali precisam se apoiar. Chama Nelo de inútil, dizendo que logo ela foi convidada a fugir e a outra não. Quase dando outro tapa, o líder aparece e as duas ficam em choque. Ele está bravo porque as pessoas não conseguem comer sem deixar o lugar uma bagunça. Não entende nem quer saber o que estavam discutindo, mas vê que uma amiga bater na outra é demais. Pergunta por que estão ali, já que nunca aparecem. Explica que ouviu que algo novo chegou. A garota conta que um bebê acabou de chegar. O homem chama Nelo para mostrar onde está a criança, dizendo que vão engordá-la um pouco. Vendo a expressão preocupada da mulher, ele a encara com raiva. Irritada, ela espera ele sair e começa a gritar, dizendo que só Nelo consegue alimentar as crianças. Nem todas as mulheres têm leite. De repente, Clevatis aparece atrás da garota e diz que ninguém mais pode alimentar Luna porque Nelo foi levada. Ela desejou algo que não podia ter: liberdade. Ao olhar nos olhos da garota, nota que estão vazios e sente medo só de encarar. Clevatis quer que ela conte tudo direitinho. Levando Nelo para um lugar bem afastado, o homem revela que ela sempre viveu ali, mas nunca soube da existência daquele ponto. Explica que já foi uma mina cheia de minérios raros. O combustível da lamparina é esse minério, que também serve para outras coisas. Recentemente passou a ser chamado de magia. Antes de entrar para os corvos, o homem passou anos estudando isso. Olhando para o chão, Nelo se assusta ao ver o crânio de uma pessoa jogado ali. O homem pede calma, dizendo que pode ser de um rato, já que são pragas naquele lugar. De repente, a lamparina apaga e ela não vê mais nada. Chamando pelo chefe, ele diz que logo vai acender de novo. A lamparina pode estar com defeito, precisa de um segundo. Quando a luz volta, uma criatura enorme aparece. O homem explica que usa os minérios mágicos para controlá-la. Os corvos nunca perdoam traidores, e o pequeno desejo de Nelo pelo mundo de fora é visto como traição. Por isso, ela será executada e virará jantar para Beth. Tentando fugir da mina, Nelo pensa que, se tivesse pegado a mão de Clevatis, isso não teria acontecido. Ele é um troll do oeste, e não entende como essa besta mágica está com um humano comum. Isso definitivamente não segue a ordem natural. O líder também quer saber como Clevatis fica tão calmo diante de uma criatura como Beth. O homem acha desperdício dar uma criança de comida para Beth, mas deixa ela se divertir mesmo assim. Mas a criatura fica completamente descontrolada, e ele não entende o que está rolando. Logo depois, a besta vomita Nelo de volta, e Clevatis vê que o medo dela foi tão grande que a cuspiu, ainda respirando com dificuldade. Clevatis quer que alguém cuide dela, e quem pode fazer isso é Luna. Então os dois são levados para fora dali. O líder quer entender o que aconteceu, já que Clevatis não obedece como antes. Quer que todos comam juntos: Luna, Clevatis e a criatura. Olhando para trás, pergunta onde está o bebê. Também questiona se Clevatis usa magia. O garoto não sabe o que é magia, e o líder acha que ele está bancando o esperto.
Aí explica que foi sua geração que criou o conceito de magia e pede atenção, porque vai dar uma aula sobre os básicos. Tira um pó da blusa, onde tem larvas que controlam o hospedeiro. Levou anos para aperfeiçoar, e até agora só controla uma troll fêmea. Mas um dia quer dominar todas as criaturas do mundo. Ordena que Beth ataque. Clevatis leva um golpe e é jogado para longe. Quer saber por que Alice nunca explicou nada sobre magia, já que nessa forma sente cada impacto. Enquanto isso, Alice ainda luta contra os bandidos, e todos a chamam de monstro. Vamos para um momento do passado, onde ela treinava com o pai, que ensinava tudo sobre magia. Perguntando como ficar mais forte, o pai disse que ela nunca podia hesitar, nunca deveria parar de ferir o inimigo. Quando a rigidez do corpo sumisse, ficaria ainda mais forte. O mais importante era confiar na força da espada. Voltamos ao presente do anime com Alice derrotando todos com facilidade. Um dos homens sabe que não ganha na técnica, então tenta na força. Acertando um golpe na espada dela, consegue bloqueá-la e jogá-la longe. Mesmo assim, nada acontece com ela. Alice se levanta, e os homens querem saber do que são feitos os ossos dela. A garota percebe que precisa de uma espada melhor e corre, tentando pegar a lendária no rio. Vendo que ela foi pro riacho, um dos homens entende que ela espera alguém cair para se alimentar. Sobe para cima, enquanto os bandidos continuam atrás de Alice. Eles quebram uma parte da tábua, jogam maçãs para a besta e ainda a perseguem. Alice corta outra parte da corda, e aí é a vez da besta mágica se alimentar. Todos são puxados para o fundo do mar, e as bestas devoram os bandidos. Querendo saber onde está a mulher, descobrem que ela se escondeu no balde de maçãs. Ela tem uma vantagem que o herói antigo não tinha. Não se afoga de jeito nenhum. Agora, vai atrás da espada lendária. Mesmo assim, no fundo do mar, outra besta a espera. Enquanto o barril afundava até o fundo do lago, a pressão da água começou a machucar Alicia com uma dor forte. Mesmo sem poder morrer, ela ainda sentia uma agonia enorme, mas aguentava firme até avistar a espada lendária. Boa parte do corpo dela já estava dormente por falta de ar, mas ela seguia nadando em direção à arma. Quando estava quase pegando, um olho gigantesco se abriu, mostrando que ela e a espada não estavam no fundo do lago, e sim sobre um monstro colossal. Desesperada, Alicia tentou agarrar a espada, esperando que o poder dela aumentasse suas forças para sobreviver. O monstro então a engoliu inteira junto com a arma. Com o último fôlego, ela conseguiu segurá-la. Nesse momento, as palavras do pai ecoaram na mente dela. Ele tinha dito que ela tinha mais talento que qualquer um para liberar os poderes da espada lendária, o que a fazia uma heroína única. Essa lembrança deu a Alicia o empurrão que precisava para lutar, e ela conseguiu escapar pela boca do monstro. O estômago dela tinha sido rasgado por uma mordida, e ela começou a perder muito sangue, o sangue mágico purificado. Mas, sendo meio humana, meio zumbi, ainda ficava consciente, focando em liberar as habilidades da espada. Ao absorver o mana da arma, Alicia golpeou com tanta força para baixo que o impacto a impulsionou para cima. Para ela, a espada tinha poderes parecidos com os de peixes aquáticos, ideal para lutas submersas. Aí se perguntou como o herói lendário antigo perdeu essa arma. Achou que o herói deve ter sido derrotado por aquela fera colossal de algum jeito. Talvez fosse um demônio ancestral. Nesse mundo, demônios gigantes viviam há dezenas de milhares de anos e gostavam de ficar escondidos. Provavelmente por causa da escavação de magia, essa besta adormecida foi acordada, e o herói, sem saber que o lago era o esconderijo dela, caiu na armadilha. De qualquer forma, Alicia continuou golpeando a espada e nadando para a superfície, quando viu muitos corpos frescos na água, mortos por monstros menores. Ela, no entanto, não se importou com eles. Era muito mais forte e cortou o caminho até finalmente emergir. Saindo da água, Alicia encontrou os dois chefes dos bandidos esperando por ela. Eles viram que ela segurava a espada do tesouro, mas mesmo assim, pensaram em atacá-la como se não tivessem juízo. Antes que fizessem algo, porém, a besta colossal também subiu, usando tentáculos como os de um polvo para devorar qualquer humano por perto. Com a espada, Alicia se defendeu, mas sabia que não daria conta sozinha. Decidiu deixar o monstro acabar com os bandidos e começou a se afastar, quando os líderes a chamaram, implorando por suas vidas. Prometeram obedecer a ela e juraram largar os corvos. Mas Alicia conhecia bem esse tipo de gente e sabia que esses covardes a trairiam na primeira chance. Então ela seguiu seu caminho, e o monstro terminou o serviço, eliminando os bandidos para sempre. Mesmo assim, como heroína, Alicia não conseguiu evitar se preocupar por deixar uma criatura tão destrutiva solta. Porém, sendo aquática, achou improvável que a besta saísse dali. De qualquer jeito, ela tinha acabado com todo o grupo de bandidos, como Klein ordenou, e agora se perguntava o que fazer depois.
Foi aí que Clem falou com ela pela conexão mágica de sangue, perguntando se a missão estava completa. Pelo jeito que o sangue dela estava agitado antes, Clem assumiu que sim, mas vendo os ferimentos, percebeu que ela passou por apuros. Alicia ficou chocada com a cara de pau dele. Disse que, em vez de ficar parado, ele deveria ter ajudado, contando que se meteu numa briga feia com o demônio colossal. Ouvindo isso, Clem pediu desculpas, dizendo que estava lidando com sua própria confusão, o que surpreendeu Alicia. Ela nunca imaginou que o poderoso rei demônio tivesse problemas. Clem explicou que a forma humana limitava seus poderes de verdade, mas o maior problema eram os truques baratos e novos que os humanos usavam contra ele. Ficou irritado com Alicia por esconder a existência da magia, por isso, disse que ia puni-la. Clem já tinha acabado com Beth e o mestre dela, Broco, que fugia desesperado até trombar no corpo de Nu. Ao se virar, viu Luna sentada ao lado de Nu, e como vilão que era, decidiu sequestrar a criança. Enquanto isso, Alicia corria para lá, chamada na hora por Clem. E não era como se ela pudesse desobedecer às ordens dele. De qualquer forma, antes do castigo começar, ela perguntou a Clem o que era aquela fumaça vermelha, mas ele não respondeu. Em vez disso, perguntou sobre a espada, e Alicia se recusou a entregá-la, dizendo que sofreu demais para consegui-la. Clem, sem insistir, então respondeu à pergunta anterior. Explicou que a fumaça reduz os sentidos dos Jink, dificultando encontrar Luna. Poderia voltar à forma original para dissipá-la, mas teme que isso revele a caverna desabar. Assim, ordenou que Alicia resolvesse isso, já que ela entende magia. Alicia disse que, embora saiba o que é magia, não consegue usá-la. Clem não acreditou na inutilidade dela como heroína. Alicia, por sua vez, o culpou por matar os outros 11 heróis, dizendo que alguns sabiam magia. Clem a ignorou e começou a procurar na caverna sozinho. Alicia o seguiu e perguntou o que ele faria se Broco já tivesse machucado Luna. Clem respondeu que, se isso acontecesse, perderia o interesse pelo mundo humano, uma ameaça clara de destruir tudo. Então, precisavam achar Luna antes que Broco fizesse algo, ou milhões de inocentes pagariam. Sabendo que Luna era a única que podia para evitar o fim da humanidade, Alicia não tinha escolha a não ser encontrar a menina. Caminhou ao lado de Clem e viu um rastro de sangue. Examinando, notou que era sangue humano, e perguntou a Clem se Nu estava ferida. Sim, Nu estava machucada e sangrando, mas Clem disse que estancou o sangramento por enquanto, embora soubesse que não duraria. Vendo o sangue arrastado no chão, Alicia pensou em duas opções. Ou Nu se arrastou para salvar o menina, ou alguém a estava arrastando. A resposta era a segunda, mas não como imaginava. Na verdade, ninguém arrastava Nu. Era ela quem segurava Broco pelas roupas, garantindo que não levasse Luna. Antes, Broco tinha encontrado Luna e Nu no chão, e pegou a menina. Para protegê-la, Nu agarrou firme as roupas de Broco, impedindo a fuga. Broco se irritou com a resistência, e perguntou até onde ela iria, insistindo que só queria a garota. Lembrou que, ao achar Luna, tentou se aproximar, mas a menina afastou a mão e gritou. O grito foi tão forte que quebrou a lâmpada que ele carregava. Broco percebeu que Luna tinha poder mágico, até maior que o dele. Confirmou que a menina tinha o sangue de Raiden, o bastante para ser valioso. Sabendo da utilidade de Luna, queria levá-la de qualquer jeito. Como Nu segurava a roupa, ele ameaçou cortar a mão dela e ir embora. Antes que fizesse isso, Alicia apareceu e o parou. Broco ficou surpreso ao vê-la viva e perguntou o que aconteceu com os capangas que mandou matar. Alicia respondeu que, se aqueles caras estivessem rastejando, já estariam no céu. Fez esse favor de responder. Clem se juntou, dizendo que puniria Broco. Vendo Luna como única saída, Broco pegou a espada e pressionou contra as mãos da menina, ameaçando cortar um dedo a cada passo deles. Clem não se importou, mas Alicia o segurou. Clem disse que, mesmo que Broco cortasse as mãos de Luna, ele poderia regenerá-las, mas isso não evitaria a dor. Alicia odiou a ideia e tentou negociar com Broco, que topou ouvir. Ela disse que tinha a espada lendária que ele queria e a mostrou. Ofereceu entregá-la em troca da menina. Ela jogou a espada na parede e deu a Broco duas opções: largar a garota e pegar a arma com as duas mãos, ou levar a menina e deixar a espada. Broco hesitou. O fato de Alicia oferecer a espada mostrava o valor da menina, confirmando que Luna tinha o sangue de Raiden. Broco achou que uma espada não bastava para desistir da garota. Então propôs uma nova condição. Só largaria Luna se soubesse a localização das outras espadas. Alicia hesitou, mas Clem a convenceu, dizendo que eram só armas e ela podia revelar.
Estão todas no Monte Lua, onde Clem atacou antes. Alicia contou a Broco, que riu, pensando que os enganou para conseguir o que queria, sem saber que eles não eram bobos. Broco pegou um pó mágico, espalhou no corpo e se gabou de ir atrás das espadas sozinho. Ficou invisível e Luna começou a chorar. Broco murmurou que deixaria aquela espada e buscaria as outras 12. Foi embora, achando que ninguém o via, mas ficou chocado quando Alicia o acertou. Surpreso, perguntou como ela o viu e atacou. Alicia disse que, embora não o visse, ouviu ele. Ouviu o choro da criança e os gabos de Broco sobre seus poderes. Disse que ele nunca seria tão forte quanto quer e ficaria fraco. Clem pegou Luna de volta, limpou o pó mágico da menina e se preparou para ir. Alicia perguntou o que faria com Nu, mas Clem respondeu com indiferença. Disse que a garota estava ferida demais, o corpo muito danificado. Poderia curá-la, mas exigiria muito e não valia o esforço. Alicia discordou totalmente. Acreditou que Nu salvou a criança até o fim, mostrando o quanto se importava. Insistiu que se fosse mãe de Luna, desejaria que a garotinha vivesse. Clem lembrou que só pode usar o sangue mágico em uma pessoa por vez. Se usar em Nu, pode matar Alicia, mas ela não hesitou. Já morreu uma vez, e morrer de novo não seria problema. Ela declara que é uma heroína, e salvar vidas é sua missão. Lembrou das palavras do pai, que disse o mesmo quando era pequena. Com isso, Clem transferiu o sangue dela para Nu. Nu acordou, surpresa por estar viva. Perguntou a Clem se foi ele quem a salvou, mas ele disse que não. Foi Alicia quem decidiu, e se quisesse agradecer, era ela. Comentou que, por mais forte que Alicia seja, ainda é humana e logo acordaria. Como previsto, Alicia abriu os olhos minutos depois, estendendo a mão para a espada instintivamente. Ficou aliviada ao ver a arma ainda com ela. Clem deu Luna a Nu e a chamou por um novo nome. Nuru disse que ela renasceu, então o nome deve mudar. Agora deve seguir ele. Nuru abraçou Luna contra o rosto com carinho, sorrindo ternamente enquanto pensava na jornada que viria. Esperava não ser um peso. A jornada de 3 virou a de 4. No dia seguinte, Clevates decide confiscar a espada mágica de Alicia, dizendo que ela atrai atenção demais. Sua sombra engole a espada e Alicia fica completamente devastada com isso. Mas ele diz que a devolverá quando for necessário. Então ela deveria estar grata por ele não simplesmente jogá-la fora. Nesse momento, Nell chega e diz a Clevates que ele usa feitiços extremamente estranhos. Clevates pergunta se ela arrumou tudo o que precisam para a viagem, e ela mostra toda feliz que pegou tudo, inclusive roupas novas para Luna. Alicia fica surpresa e pergunta a Nell se a bagagem não é pesada demais para ela, mas a garota responde que, na verdade, é bem leve. Alicia começa a se perguntar se Cleveiras substituiu partes do corpo de Nell pelas de bandidos para lhe dar força extra. De repente, Nell diz que pode carregar a espada e a armadura de Alicia também, se ela quiser. Mas Alicia responde que não tem mais sua espada. Nell lembra que Carmel uma vez disse que Vrock guardava muitas coisas valiosas em sua mesa, e Alicia imediatamente implora a Clevates para deixá-la pegar uma espada. Clevates concorda, porque ela é completamente inútil sem uma arma, e Alicia corre imediatamente para o escritório do bandido. Enquanto isso, Clevates e Nell vão para o portão, e ele pergunta se ela sente nostalgia ao deixar o lugar. Nell responde que não tem boas memórias dali, mas foi onde viveu com sua mãe, e vê-lo vazio a deixa um pouco triste. Ela diz que Carmel é a única pessoa que gostaria de ver antes de partir, mas isso seria muito suspeito com sua aparência atual. Clevates fica curioso sobre Carmel quando, de repente, um cara salta do céu, dizendo que encontrou o sujeito que usa magia esquisita. Enquanto isso, Alicia chega ao escritório de Vrock e começa a procurar na mesa dele. Ela pega o dinheiro dele e então encontra uma armadura de couro ousada na mesa. Fica enojada ao pensar em tudo pelo que a armadura pode ter passado, mas ela ainda a protegerá em uma batalha. Então, ela a veste antes de encontrar uma boa espada. Porém, quando está prestes a voltar, Clevates atravessa a parede ao lado dela. Alicia entra completamente em pânico ao ver isso e pergunta o que está acontecendo, mas ele só consegue amaldiçoar a fraqueza de seu corpo atual por causa disso. Nesse momento, o atacante chega, e Alicia percebe imediatamente que ele é extremamente forte. Ela se prepara para lutar, mas o Karagi ataca primeiro. Ela desvia completamente do chute dele, mas ainda assim leva um corte no rosto, o que a faz perceber que ele não é normal. O homem também percebe que ela é forte, então continua chutando-a do ar, empurrando-a para trás. Isso não é suficiente para derrotar Alicia. Então, ele se afasta um pouco antes de usar um ataque sônico poderoso que a lança pelo teto. O homem sai para terminar com ela, mas avisa que só se importa com o mago. Ele promete deixá-la ir se ela parar agora, mas isso enfurece Alicia, porque ela é uma heroína e ninguém deveria subestimá-la. Ela decide usar seu golpe especial e pede a Clevates a espada mágica.
mágica. Ela força sua mente a ficar completamente em branco, colocando todos os seus pontos de inteligência em ataque. Sua espada perde a forma, tornando-se flexível, e o cara não consegue reagir a tempo enquanto Alicia se aproxima com grande velocidade. Porém, quando está prestes a cortar a mandíbula dele, um comando de Clevates a interrompe. Ela ainda está presa no estado sem cérebro, e Clevates a tira disso com um leve tapa na cabeça. Ele então diz que atacar sem pensar seria seu pior erro, pois o chute dele a teria destruído antes de acertá-lo. Alicia só então percebe isso, e Clevates diz que eles não são inimigos e que o homem os atacou por um mal-entendido. O cara se acalma um pouco e diz a Clevates para esclarecer o mal-entendido rápido se quiser viver. Ele ainda não confia neles, e comenta que Nell cheira a troll montanhês. Nell diz que deve ser porque foi engolida por um. O atacante explica que recebeu notícias de um mago controlando um troll montanhês com magia, então veio lidar com ele, mas encontrou o troll morto, com partes do corpo faltando, e assumiu que Clevates era o mago que o matou por não controlá-lo. Clevates agora entende o que está acontecendo e manda Nell e Luna para um lugar seguro antes de qualquer coisa. Alicia pergunta se deve protegê-las, mas Clevates quer que ela fique, pois o homem à frente deles é, na verdade, uma besta sombria disfarçada. Ela fica chocada ao ouvir isso, e Clevates diz que a magia de ilusão sobre ele é tão forte que nem ele consegue ver sua forma verdadeira, e só o Lorde Demônio do Oeste, Zafier, pode fazer isso. Alicia entra completamente em pânico, e Clevates diz que ele e Zafier não se dão muito bem. O homem pergunta como ele sabe disso, e Clevates finge ser um servo do Lorde Demônio Clevitus, porque não quer que outros saibam sua verdadeira identidade. O homem acredita e diz que, apesar de seus mestres não serem amigos, eles têm o mesmo objetivo. Ele se transforma em um pássaro demônio gigante, e se apresenta como Gart, servo do Lorde Demônio do Oeste. Ele ouviu que Clevitus destruiu recentemente um reino humano, e até Zafier planeja lançar um ataque massivo contra eles. Ele pede a Clevates para provar que é uma besta sombria, e ele mostra um de seus tentáculos. Gart fica satisfeito e volta à forma humana, dizendo que não há motivo para lutar agora. Porém, Alicia tem um ataque de pânico interno, porque agora Clevates não é a única besta sombria que pode virar humano e falar como um. Ela teme que a humanidade esteja condenada se houver mais deles. Clevates diz para ela parar de pensar demais, pois apenas algumas bestas sombrias de alto nível podem falar como humanos, e não se envolvem com humanos sem um bom motivo. Gart confirma e pergunta por que Clevates está com uma heroína, inimiga natural dos demônios. Clevates diz que Alicia pode ser uma heroína, mas agora é sua serva, e não pode desobedecer suas ordens. Ele afirma que sua missão é aprender sobre espécies humanoides, e Alicia, Luna e Nell são ferramentas para isso, sem dar mais detalhes. Gart fica satisfeito, mas deixa claro que matará qualquer um que atrapalhar, mesmo que sejam servos de Clevates. Este diz que ele falhará, e pergunta por que está ali, e por que Zafier quer atacar humanos, já que ela tem ótima relação com eles, sendo até adorada como deusa pelos ogros que vivem lá. Então, ele não deveria ter motivo para se tornar hostil. Gart diz que, 3 dias atrás, patrulhava as florestas do oeste quando viu bestas sombrias procurando seus filhos desaparecidos. Ele encontrou um frasco de poção que só humanos poderiam ter deixado e levou imediatamente a Zafier. Ele disse a ela que muitos filhotes de bestas sombrias sumiram recentemente, provavelmente levados por humanos. Zafier ficou furiosa e mandou Gart investigar pessoalmente, pois, se os humanos fossem responsáveis pelos sequestros, teriam que ser destruídos. Clevates se surpreende que Zafier descobriu isso antes dele, e diz a Gart que o problema pode ser ainda mais grave. Ele conta que recentemente conversou com uma mulher humana, ou melhor, aterrorizou Carmel até ela dar todas as respostas que ele queria. Ela disse que as mulheres dali não deveriam dar à luz, e se o fizessem, homens assustadores de túnicas pretas vinham comprá-los, falando sobre talento e coisas assim. Acontece que os filhos de Nell não nasceram mortos. Carmel os matou para que não fossem vendidos e sofressem um destino pior. Ela confessou isso quando Clevates perguntou, dizendo que precisava proteger Nell do trauma de ver seu filho ser levado. Porém, Clevates lembrou que Nell cresceu ali, o que significa que sua mãe a escondeu e protegeu o tempo todo, algo que Carmel e outras nunca nem tentaram. Ao terminar a história, Clevates diz a Gart que o sequestro de bestas sombrias e os negócios escusos dali devem estar conectados, e ele suspeita fortemente que a magia é o que os une. Alicia faz uma expressão de nojo ao ouvir isso, e Clevates pergunta o que ela está pensando.
Ela diz que, embora não saiba muito sobre magia, conhece magos que a usam como ferramenta de luta. Atualmente, a força dos magos determina o resultado das guerras. A primeira pessoa a levá-los ao campo de batalha foi o general Drell, do exército de Bolate, o canalha que matou o pai dela. Clevates fica desapontado que Alicia veio matá-lo em vez do cara que matou seu pai, e ela diz que era o último desejo de seu pai. Ao mesmo tempo, Drell lidera um exército enorme e uma besta sombria gigante para capturar Raiden, que está sem rei. Os soldados da outra nação humana estão em grande desvantagem, sem soldados ou magos suficientes. O capitão deles, Rod, sabe que não podem parar Drell até as forças principais chegarem. Ele sabe que Drell quer a forja real de Hibnian, o único lugar do mundo onde espadas mágicas são feitas. É também o item mágico mais antigo do mundo. Ele teme que, se Drell e o reino de Bolate conseguirem a forja, sua tecnologia mágica ficará ainda mais temida do que já é. Ele espera que o reino de Ezen coopere com Raiden para detê-los. Porém, é tarde demais, pois Maynard, o mago mais forte do exército de Bolate, já infiltrou Raiden enquanto Drell lutava fora. Ele matou todos os guardas dentro do portão e o abriu para deixar Drell e seu exército entrarem. Maynard diz a Drell que confirmou a morte do rei e a princesa herdeira está segura, mas fora de alcance. O problema é que o príncipe de 6 meses está desaparecido desde que a capital foi destruída, e essa criança é a única com linhagem pura de Raiden garantida. Maynard diz que seus corvos indicaram que o príncipe foi levado por um garoto de cabelo preto, e recentemente encontraram uma dupla parecida na direção norte. Drell fica impressionado com a coleta de informações e ordena que Maynard encontre o príncipe e o traga até ele conquistar a capital de Raiden. Enquanto isso, Clevates e seu grupo também estão seguindo lentamente para Raiden. No caminho, Nell lhe serve café e diz que é uma bebida de luxo que Rock costumava tomar às vezes. Clevates acha a ideia de transformar grãos aleatórios em uma bebida algo absurdo, mas ele dá um gole assim mesmo e instantaneamente queima a língua. Enquanto ele amaldiçoa seu corpo frágil novamente, Luna começa a esticar as mãos em direção à caneca de café e Clevates a coloca fora de seu alcance. Nesse momento, Nell lhe pergunta o que aconteceu com o cara assustador que os atacou, e Clevates responde que ele voou para relatar o que encontrou sobre magia e magos. Ele então toma outro gole de café e desta vez consegue apreciar seu sabor único. Nesse momento, Alicia retorna da cidade próxima, dizendo-lhe que conversou com os comerciantes, e como esperava, Raiden está em um estado terrível agora. Ela pega um mapa, dizendo a Clevates que o reino de Bolate invadiu Raiden, que não consegue se defender adequadamente sem um rei para liderá-los. O reino de Ezen tentou parar Bolate na fronteira, mas também não conseguiu fazer muita coisa. Clevates fica curioso sobre por que o reino de Lin interviria quando a luta não é deles, e Alicia explica que os dois reinos estão em guerra há anos, e no momento, Lin está mais fraco que Bolate. É por isso que eles não querem perder a forja de Raiden para Bolate e deixá-los se tornar ainda mais fortes. Alicia diz que, mesmo que Raiden ainda tenha a forja em estado de funcionamento, eles não têm o conhecimento para usá-la por causa da restrição da família real. Além disso, Raiden nem sequer tem magos que pudessem estudar e operar a forja, porque o rei de Raiden proibiu a magia em seu reino. Nesse momento, Nell entrega uma xícara de café a Alicia, que fica surpresa demais para recebê-la, pois nunca a tinha provado antes. Ela agradece a Nell, que então decide levar Luna para alimentá-la. Alicia de repente começa a elogiar Nell, falando sobre o quão atenciosa e cuidadosa ela é. Clevates pergunta se ela curte esse tipo de coisa, e ela cospe o café, mandando-o calar a boca. Ela imediatamente volta ao assunto de Raiden, e pergunta a Clevates o que ele planeja fazer a respeito. Ela o lembra de que ele queria fazer de Luna o rei, mas, se Bolate conquistar Raiden, isso não será mais possível. Além disso, o reino de Bolate certamente tentaria capturar Luna por causa de seu sangue real, que guarda os segredos para refinar Aranite. Alicia diz que o general Drell, o líder do exército de Bolate, é um homem implacável que definitivamente comandará todo o exército para procurar por Luna. Ela fica enfurecida ao contar a Clevates que seu pai era um mestre espadachim que havia se aposentado para viver uma vida pacífica em segredo. Mas Drell fez questão de encontrá-lo e matá-lo. Ela se lembra do dia em que Drell lutou e matou seu pai apenas para ver o quão forte sua magia havia se tornado. Ela lhe perguntou como ele podia matar alguém apenas para testar sua força, e Drell desferiu um ataque poderoso com sua espada mágica, destruindo a casa deles, dizendo-lhe que ele busca a verdadeira força e nada mais.
Ele foi embora com isso, e Alicia tentou atacá-lo para se vingar, mas seu pai a impediu. Ele lhe disse que Drell era um guerreiro, e que se ela lutasse contra ele, ficaria presa em uma guerra, o que era a coisa mais distante do caminho de um herói. Ele a pediu para nunca lutar contra Drell, e, em vez disso, dedicar sua vida a se tornar a heroína que expandirá o mundo para a humanidade. Ao terminar de contar sua história, Alicia diz a Clevatis que, se ele quiser que Luna se torne um rei, ele precisa expulsar Drell e seu exército de Hyden. Ele já está incomodado com a ideia de ter que proteger o país que ele planejou destruir, mas decide fazer isso de qualquer maneira. Alicia decide ir com ele, mas Clevatis lhe diz para ficar para trás para proteger Luna e Nell, porque ele planeja enfrentar o exército de Bolate em sua verdadeira forma, e ele não quer que eles saibam que ele está associado a humanos. Ele planeja usar o sequestro de feras das trevas como desculpa para confrontar Drell e seus magos e ver exatamente o quão fortes eles são. Além disso, ele lembra a Alicia que ela ainda está presa às últimas palavras de seu pai, de que ela não deveria lutar contra Drell. Alicia responde que ele apenas disse que ela não deveria se envolver em guerra, porque era o oposto do que os heróis fazem, mas ela não é mais uma heroína agora. Ela é apenas um zumbi correndo na mana do Rei Demônio, e ela sente que é certo para ela vingar seu pai agora. Ao ouvir isso, Clevatis de repente a atinge com a verdadeira questão, perguntando a ela o que significa ser um herói. Ele pergunta a ela sobre a razão pela qual ela se tornou uma heroína, e Alicia responde que ela queria tornar o mundo um lugar maior. Clevatis lhe diz que o mundo de Mel é um lugar maior agora graças a ela, e isso significa que ela ainda está fazendo seu trabalho como herói. Ele então entra na floresta e Alicia leva algum tempo para se recuperar do efeito de suas palavras antes de dizer para ele ter cuidado. Clevatis a lembra de que ela está falando com um rei demônio, e de repente se transforma em seu verdadeiro eu, criando uma poderosa rajada de vento. Ele então corre pela floresta e sobe em uma colina local apenas para cultivar aura. Por outro lado, o exército de Bolate destrói a segunda fortaleza de Hyden. Chegando ainda mais perto da capital, Rod, um capitão do exército de Elson, observa isso de longe e decide que não pode mais esperar por reforços. Ele diz a seus homens que eles lutarão contra o exército de Bolate perto do Rio Raso, a alguns quilômetros à frente. E ao mesmo tempo, um soldado solitário do reino de Higen também os está observando. Enquanto isso, Alicia e Nell seguem para a cidade, onde vem um grupo de moradores espancando um bandido que havia escapado da base antes que o monstro gigante a destruísse. Ao ver o bandido, Nell começa a tremer de medo. Então, Alicia lhe diz que ninguém a reconhecerá agora. Ela a afasta da cena e o bandido vislumbra Alicia, dizendo aos moradores que ela é a heroína que libertou o monstro sobre eles. No entanto, Alicia desaparece atrás da esquina no momento em que todos se viram e eles decidem enforcar o bandido como outros de sua espécie que tiveram a má sorte de se aventurar em sua cidade. Os moradores estão todos nervosos por causa da série de notícias terríveis que ouviram recentemente e estão determinados a proteger suas casas, mesmo que seu país caia. Alicia também é bastante cautelosa ao vê-los tão hipervigilantes, e ela pede a Nell para não chamá-la de heroína quando estiverem na cidade, porque os moradores podem agir de forma hostil em relação a ela também. Com isso, eles entram em uma pousada e dois homens grandes bloqueiam o caminho deles, perguntando quem diabos eles são. Eles imediatamente suspeitam que Alicia seja uma bandida por causa de sua aparência. Mas nesse momento, a mãe deles chega e lhes diz para pararem de ser tão barulhentos, porque vão acordar o bebê. A mulher se apresenta como Curry, e ela pode perceber de relance que Luna é um Hyden de sangue puro, e esses são bastante raros em partes distantes do país como a cidade deles. Ela também não confia totalmente em Alicia, e pede a ela para revelar o que ela está fazendo com um bebê de sangue puro aqui, e ameaça que se não gostar da resposta, soltará seus filhos nela. Alicia imediatamente diz a ela que ela e Nell estão agindo como guardas para uma pessoa importante e, no momento, a missão delas é manter a criança segura. A mulher se convence com a resposta dela e decide deixá-la entrar, porque sente que qualquer pessoa com uma criança de sangue puro deve ser parente de um nobre e ter uma boa quantia de dinheiro. Alicia reserva um quarto para dois imediatamente, mas os dois homens ainda dizem que não confiam nela. Corey chuta os dois, dizendo-lhes que é por isso que eles não têm uma namorada. Ela diz a eles para ajudar as garotas a carregar a bagagem delas, e eles imediatamente agem como gados, todo empolgados para carregar as malas de Nell. No entanto, os dois precisam se esforçar para carregar a bagagem até o quarto, e eles se perguntam o que diabos está dentro dela. Curry também vai ao quarto para perguntar a Alicia se ela está satisfeita.
e depois fala sobre como o rei uma vez deu camas de ferro à cidade deles, porque alguns carpinteiros de lá fizeram cadeiras para o palácio. Ela fica nostálgica pensando naqueles dias, porque agora o rei está morto e uma guerra está sobre eles. Depois que ela sai, Alicia e Nell decidem relaxar, sem saber que um inseto controlado por Maynard, o mago mais forte do exército de Bolat, as avistou. Maynard está feliz por ter encontrado seu alvo e envia um exército de insetos para capturar Luna. Enquanto isso, Nell chama Alicia para ver que Luna acabou de ter seus primeiros dentes. Enquanto as duas estão se derretendo sobre o quão adorável ele parece, Kari chega para dizer-lhes que o jantar está pronto. Alicia decide levá-lo para o quarto, e uma vez que ela desce, encontra uma enorme multidão lá, falando sobre a situação atual de seu reino. Eles culpam os heróis por não terem matado o Rei Demônio, o que resultou na destruição de sua capital, e agora, as nações inimigas estão tentando capturá-los. Alicia ouve silenciosamente toda essa calúnia, e aceita que essa é a opinião pública sobre os heróis. Ela decide ignorar e voltar para o quarto quando sente uma fera das trevas se aproximando de sua localização. De repente, uma pequena bola vermelha atravessa a janela da pousada, e um dos filhos de Kot decide ver o que é. Alicia grita para ele não tocar, mas é tarde demais, porque assim que ele toca suavemente na bola, ela incha e se torna uma centopeia gigante. Os homens ficam chocados ao ver isso, e então Maynard chega, dizendo-lhes que esta não é uma centopeia comum, mas uma centopeia que vive na terra das feras das trevas, e rivaliza com elas em força. Ele diz a todos para não se moverem se valorizam a vida, porque sendo um inseto, a centopeia os atacará se os vir se movendo de forma suspeita. Alicia tenta pegar sua espada, mas percebe que a deixou no andar de cima, e nesse meio tempo, um cara decide pular da janela porque está aterrorizado com insetos. Infelizmente, o céu sobre a cidade está repleto de insetos ainda mais monstruosos, e ele rapidamente se torna a comida deles. Maynard diz a todos na pousada que ele cercou a cidade inteira para que nenhum único deles possa escapar, mas se eles cooperarem, ele não os machucará. Ele então se apresenta como o mago de mais alto escalão do exército de Bolat, fazendo todos entrarem em pânico. Ele declara que está aqui para confirmar se o bebê de sangue puro de Raiden tem sangue real em suas veias. E Alicia se pergunta o que fazer agora. De repente, ela ouve Nell gritando, pois está sob ataque de outro mago que trabalha para Maynard, que aprende na parede usando poderes magnéticos para roubar Luna. Episódio 7. A maga Nia diz a Nell que sua magia a permite controlar livremente o ferro, e ela mostra uma demonstração voando usando seu machado. Ela então pousa na frente de Luna, e diz que a magia aparentemente vem de uma fera das trevas tartaruga no leste, que tem uma concha magnética. Se armas feitas de ferro são usadas nela, elas simplesmente grudam em sua concha, e outras armas não podem machucá-la, porque não podem perfurar sua concha de ferro. Depois de terminar de compartilhar essa informação aleatória com Nell, Nia pega um doce colorido de sua bolsa. Nell pergunta, o que diabos é aquela coisa? E Nia responde que é um remédio inofensivo que mostra que tipo de talento alguém tem. Se alguém tem talento para magia, seus olhos mudam de cor. Mas aqueles que não têm esse talento, apenas tossirão sangue e morrerão. Ela diz que se o bebê tem um talento para magia, é provável que ele seja da família real. Nia tenta dar o doce a Luna, que resiste, e Nell grita para a maga parar. Enquanto isso, Alicia também corre em direção ao quarto ao ouvir o grito de Nell, mas Maynard envia sua centopeia gigante para atacá-la. Ele não tem ideia de quem Alicia é ou por que ela está com um bebê escondido, mas ele pensa que é melhor se ele acabar com ela ali mesmo. De volta ao quarto, Luna ainda está resistindo a Nia, enquanto Nell diz a ela que é errado colocar a vida de um bebê em perigo. Nia diz a ela que ela não pode fazer nada porque precisaria ser mais forte que 2 touros para se libertar das camas de ferro que a prendem. No entanto, nem ela nem Nell sabem que Clevatis substituiu as partes do corpo que faltavam em Nell com as de uma troll fêmea, e é por isso que ela é muito mais forte do que parece. Em sua raiva, Nell de repente empurra a cama de ferro com toda a sua força, enviando-a em direção a Nia e quebrando a parede atrás dela. O som alto preocupa Maynard, mas assim que ele está prestes a verificar a situação, ele encontra outra situação surpreendente à sua frente. Alicia ainda está viva, e ela está dominando a centopeia pisando nela. Ela esmaga o crânio da centopeia sob seus pés, e depois a chuta para longe antes de correr para o resgate de Nell. E de repente, Maynard se lembra de que já viu Alicia no quarto antes. Alicia encontra Nia desacordada, mas Luna está completamente seguro. Ela então nota o enorme buraco na parede e pergunta se o mago atacante fez isso, mas Nell responde que ela empurrou as camas com todas as suas forças, e isso quebrou a parede. Alicia fica surpresa com isso, mas decide ignorar essa parte, pois
mas a fuga vem primeiro. Ela diz a Nell que eles precisam fugir desta cidade, porque os atacantes estão atrás de Luna. Nell diz que será difícil correr com a bagagem deles, e Alicia decide deixar tudo para trás, levando apenas a espada com ela. Nesse momento, um monte de insetos entra no quarto, e Nell entra em pânico. Mas Alicia pede para ela confiar e pular do buraco no sinal dela. Nell segue sua ordem e, enquanto estão caindo, Alicia desembainha a espada e rapidamente corta todos os insetos voando ao redor deles. Eles fogem com isso, mas então Nia acorda e tenta atacá-los. Felizmente, os insetos entram no caminho e a impedem de mirar em Alicia e Nell. Então, ela decide recuar e informar Maynard sobre sua falha. Enquanto isso, os insetos param de perseguir Alicia e Nell. Ao se afastarem da pousada, eles pensam que estarão seguros agora. Mas assim que chegam à floresta, encontram uma parede de insetos esperando por eles. Alicia não pode matar todos eles. Então, ela decide se esconder e manter Luna seguro até que Clevatis retorne. De volta à pousada, Nia vai até Maynard, dizendo que o alvo deles escapou. Ele pergunta se ela pelo menos testou o potencial mágico dele, e Nia diz que uma mulher incrivelmente forte a impediu. Maynard percebe que eles subestimaram seus oponentes, e agora ele está realmente curioso. Ele tem certeza de que Alicia é uma heroína, porque ele estava lá quando Drell lutou contra o pai dela. Todos ficam chocados ao ouvir que Alicia é uma heroína, mas não podem ter uma discussão nessa situação. Maynard de repente começa a rir como um maníaco, dizendo que não há dúvida de que o bebê com Alicia tem sangue real e agora ele não precisa realizar nenhum teste sem sentido. Ele fica animado ao pensar nas maneiras de torturar Alicia quando colocar as mãos no bebê. Mas antes disso, ele planeja lidar com as pessoas da cidade. Ele reúne todos eles no centro da cidade, e o líder da vila diz a ele que eles não têm medo de um punk como ele. Ele diz que podem enfrentar ele e seu exército de insetos a qualquer dia do ano, e Maynard fica impressionado com sua ousadia. Ele diz que se o rei de Hyden não tivesse tomado a decisão estúpida de enviar heróis para lutar contra o rei demônio, ele nem estaria aqui. Os heróis falharam em matar Clevatis e o irritaram o suficiente para destruir a cidade capital. Maynard diz que é claro que Hyden não tem meios para proteger seu país e seu povo, e é por isso que o reino de Bolat está aqui para salvá-los. Ele diz que eles não estão aqui para machucá-los ou roubá-los, mas os homens o lembram que seus insetos já mataram um deles. Maynard responde que foi um incidente infeliz, mas que o homem foi estúpido e é culpa dele por atrair os insetos. Ele age como se não fosse grande coisa e diz que está aqui procurando por uma criminosa procurada, e os insetos são sua única maneira de capturá-la. Ele então revela que a mulher que veio a esta cidade é uma das 13 heróis que falhou em sua missão e trouxe o desastre para este país, e a opinião das pessoas da cidade de repente muda. Maynard estava planejando que isso acontecesse, e ele pede para eles se juntarem a ele na missão de caçar a heroína. Ao mesmo tempo, no campo de batalha perto de Hyden, Drell e seu exército atravessam um rio raso. Drell de repente ordena que todos parem, pois ele sente um inimigo por perto e lhes diz para saírem antes que ele vá pegá-los. Em resposta a Drell exibindo seu poder, o capitão Rod do exército de Ezin salta com sua lança mágica. Ele acerta o rio com ela, congelando-o instantaneamente, e o exército de Bolat se vê incapaz de avançar. Nesse momento, o resto das tropas do exército de Lin sai e avança em direção a ele sob o comando de Rod. Eles estão usando spikes que lhes permitem correr no gelo, mas o exército de Bolat não consegue nem se mover. Até mesmo a fera das trevas gigante que eles estão comandando cai e esmaga seus soldados. E Rod está confiante de que com essa vantagem, ele pode impedir Drell de se aproximar da capital. Enquanto o exército de Lin começa a derrubar os soldados de Bolat, Drell diz a Rod que ele está realmente impressionado com sua estratégia e coragem. Ele sabe que Rod é o descendente de um herói, e a lança mágica que ele empunha foi uma vez usada pelo mesmo herói para repelir uma horda de feras das trevas que atacaram seu reino. No entanto, ele diz a Rod que ele não é forte o suficiente para vencê-lo. Apesar dessa vantagem, Rod diz a ele que eles descobrirão quando lutarem, e então avança em direção a Drell. Drell saca sua espada e o ataca, mas Rod é capaz de bloquear o ataque. Ele então envia um ataque de gelo em direção ao cavalo de Drell, congelando o pobre animal e forçando Drell a descer. Rod tenta vencê-lo, mas Drell consegue se manter firme, apesar do chão ser muito escorregadio. Ele chama Rod de brilhante como guerreiro e estrategista, mas deixa claro que ele ainda não tem o que é preciso para pará-lo. Ele o empurra para trás e libera o poder de sua espada mágica, que irrompe em chamas. Drell então usa seu ataque especial, liberando uma garra de dragão do nada para atacar Rod.
Rod, que não consegue entender como sua magia pode criar objetos físicos. Ele tenta bloquear o ataque, mas sofre danos sérios e seus soldados correm para apoiá-lo. No entanto, eles também são aniquilados com um único golpe de Drell, que não se importa se ele acerta seus próprios homens no processo. Ele diz que aqueles que são fracos o suficiente para morrer com este ataque não são aptos para cruzar as fronteiras de seu mundo. Rod pergunta do que diabos ele está falando, e Drell responde que ele planeja destruir a lenda dos heróis, porque é tolice confiar em apenas um bando de pessoas para derrotar os reis demônios. Ele diz que o falso mito será mudado por ele, e ele mudará o mundo com seus métodos eficientes, mas impiedosos. Drell então se afasta, poupando a vida de Rod porque ele lhe deu uma batalha brilhante. No entanto, quando ele está prestes a alcançar seus soldados, Clevatis chega lá com um estrondo. Drell só pode olhar para a forma gloriosa de um dos 4 reis demônios, que solta um uivo ensurdecedor, apenas para cultivar aura nos humanos. Drell saca sua espada para lutar contra ele, mas Clevatis lhe diz que está aqui para fazer apenas uma pergunta. Ele quer saber de onde vem a magia. Ele diz que algumas pessoas têm sequestrado humanos, bem como filhotes de feras das trevas, e ele quer saber se isso está conectado à magia que Drell e seu povo usam. Drell observa que um rei demônio deveria ter coisas melhores para fazer, e Clevatis responde que está apenas tentando lidar com as pragas irritantes que invadem seu território. Drell apenas zomba dele por tentar soar legal, e Clevatis chicoteia seus rabos, criando uma tempestade que afasta até mesmo as feras das trevas gigantes. Drell decide atacá-lo, mas antes que ele possa fazer isso, o tentáculo de Clevatis o perfura. No entanto, ele havia previsto que isso aconteceria e está pronto para isso. Ele diz a Clevatis que esfaqueá-lo é seu maior erro, porque agora ele será selado para sempre. Ele de repente revela seu terceiro olho, dizendo ao rei demônio para provar seu feitiço supremo secreto, que usa a mana das trevas para prender seu alvo. Clevatis fica surpreso ao ouvir que os humanos podem usar mana das trevas. Mas então, o corpo de Drell de repente explode. O sangue forma uma prisão ao redor de Clevatis. Mas Drell ainda não está morto. Um dos olhos em suas espadas de repente explode, e de lá, Drell sai. Ele declara que abandonou seu corpo físico para prender o rei demônio, e agora, ele é um com sua espada. Ele começa a se afastar, confiante de que nem mesmo Clevatis será capaz de se libertar tão facilmente. Rod não consegue acreditar que Drell derrotou um rei demônio e sobreviveu. Mas o general nem se importa em comemorar sua vitória, pois ele comanda seu exército a segui-lo. Por outro lado, Alicia e Nell ainda estão fugindo, e desta vez, Maynard foi acompanhado pelos aldeões irritados que odeiam os heróis.